Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nesse novo vídeo, nessa continuação do nosso mini curso de manutenção de computadores, aqui nós vamos ver alguns procedimentos de manutenção, aonde eu irei listar alguns tipos de casos que acontecem cotidianamente com quem trabalha com manutenção de computadores, e nesses casos como vocês podem resolver essa questão. Então, qual é o rito de procedimento de manutenção? Assim, algumas vezes, formatar a máquina, reinstalar o sistema operacional, pode não ser tão necessário. Por que eu digo não ser tão necessário? Porque uma formatação de sistema, em grande parte dos casos, ela faz com que a pessoa perca alguns dados importantes. Já tem histórias de técnicos que formataram máquinas e a pessoa perdeu os dados de imposto de renda, por exemplo. Já teve situações em que o técnico formatou o computador e a pessoa perdeu alguns arquivos, algumas senhas de site que nem ela se lembrava. Já teve pessoa que formatou o computador e desinstalou alguns plugins ou algumas coisas de certificado digital que tinham naquela máquina, tudo configurado, tudo certinho, E enfim, o que acontece? A formatação ela é uma metodologia, uma aplicação que ela tem que ser usada em último caso, quando o problema envolve software. Então o que acontece? O computador está muito lento, está funcionando de forma lenta, não está abrindo os programas, não está tendo o desempenho desejado. Aí você pode investigar quais são esses tipos de problema. Drivers, problema no sistema, reatualização, excesso de dados em cache, desfragmentação de disco que não foi feita. Então existem vários tipos de coisas que você deve fazer antes de formatar uma máquina. Formatação é o último caso na questão software. Então quer dizer o quê? Se a máquina da pessoa a máquina do usuário está com problema, que o sistema operacional dá um erro toda vez que ele abre o programa. Vamos ver se esse erro é do próprio programa ou se é do próprio sistema. O usuário está com problema que ele não consegue acessar a internet por causa do navegador. Só esse navegador que está com problema. Então a gente tem que saber que o usuário ele não vai saber informar de uma forma correta o problema que está acontecendo na máquina dele. Ele não vai saber informar o tipo de coisas que estão acontecendo. Ele vai simplesmente chegar com você e vai falar assim, meu computador tá lento, meu computador não abre mais nenhum programa, meu computador tá desse jeito assim, se queixando e entregando para você, porque o técnico tem o conhecimento de identificar esses problemas. Mas o cara tem que chegar com o usuário e perguntar, mas qual programa trava no seu computador? Eu não consigo acessar um site, mas que navegador o senhor usa? Então tudo isso tem que ser feito, tudo isso tem que ser montado, tem que ser detalhado. Por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir aplicar o diagnóstico correto no computador. Então, torna-se essencial sempre uma verificação no próprio sistema operacional, para saber o estado real da máquina, se aquela máquina está lenta por ela está suja, por exemplo, se está faltando uma limpeza, se o processador tem pasta térmica. Então existem vários casos que a gente vai se deparar e ter que tomar a melhor decisão. Então toda vez que você for fazer uma manutenção numa máquina, não chegue formatando de primeira o computador. Não chegue atualizando o sistema de primeira no computador. Verifique qual é o problema da máquina, veja se é possível resolver o problema desse computador sem ter que formatá-lo. Aí, o que acontece nessa situação? A gente pode usar programas, utilitários, software, que vão fazer o computador, vão fazer com que o computador volte a funcionar melhor. E o que acontece, galera? Dos sistemas operacionais mais usados, nós temos o sistema Mac, o sistema Windows e o sistema Linux. O Linux e o Mac, eles são parecidos em arquitetura, Eles são bastante parecidos, mas o Windows ele é diferente dos outros dois. E o que diferencia o Windows dos outros dois?
Óbvio, é o sistema mais usado no mundo, né? É o sistema da Microsoft que todo mundo conhece, todo mundo já teve, todo mundo tem, né? E o Windows ele tem uma característica que o acompanha desde a época do seu lançamento. O que acontece? O sistema operacional com o tempo ele vai se deteriorando, ele vai começando a ficar lento, ele vai tendo ineficiência. E muita gente chega às vezes até formatar. Então, como todo e qualquer computador, né, ele tem uma memória de armazenamento, que eu expliquei nas aulas anteriores, que é a memória de armazenamento HD. E essa memória de armazenamento mecânica que está na maioria das máquinas, elas são memórias, assim como as memórias flash, elas são separadas por setores. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né, na verificação de software é verificar se a máquina possui desfragmentação de disco. Se o disco rígido dela alguma vez já foi desfragmentado. Então, é uma das coisas que vocês vão ter que fazer, né, antes de tomar qualquer tipo de decisão. A gente vai olhar mais para frente como é que é feito esse procedimento. Limpeza de disco. Como eu mencionei aqui, né, com o passar do tempo o computador ele fica lento, né? Acontece com muitos computadores com o sistema operacional Windows, né? Às vezes o hardware ele se desgasta mais, porque todo computador ele tem componentes que se desgastam ao longo do tempo. Precisa, assim como qualquer veículo, por exemplo, você que tem carro, você precisa toda hora levar o seu carro para revisão. O mesmo vale para o seu computador. Você precisa levá-lo, né, de 6 em 6 meses. É uma meta que você pode decidir levá-lo para um técnico, né? Ou você mesmo que está aprendendo a mexer com manutenção de computadores, você pode fazer uma revisão no seu computador de período a período, né? Eu sempre faço de 3 em 3 meses uma revisão completa no meu computador. Por quê? Porque existem coisas que ao longo do tempo são necessárias que sejam observadas. Se você está usando um gabinete PC, você observa que tem uma ventoinha dentro do lado dele. Tem uma, tem duas, tem três. Essas ventoinhas, né, elas tiram o calor do computador e jogam para fora. Né? E isso que acontece? A máquina, com o tempo, vai acumulando aquela poeira, aquela sujeira no filtro, né? No dissipador, vai acumulando sujeira, vai acumulando poeira, né? Tem gente que, por exemplo, deixa o computador ligado no quarto, aí vem uma pessoa e varre, aquela poeira toda vai para dentro da máquina, porque tem uma coisa que puxa ar frio para a máquina e tem outra que expulsa o ar quente da máquina. É um sistema de refrigeração. Todo computador tem isso, né? Então, aquele sistema ele vai ficando obstruído. E isso faz com que o computador esquente muito. E com a alta temperatura, né, a placa-mãe não deixa o processador trabalhar no seu desempenho máximo, né, porque como ele já está quente, para evitar queimar. E na maioria das vezes os computadores eles se autodesligam, né, por eles estarem muito quentes, porque as placas elas têm um mecanismo, né, que protege quando está quente. Quando está prestes a queimar, por exemplo. Então, vamos focar mais nessa questão aqui da limpeza de disco. Tá, beleza. Vamos fazer uma limpeza de disco e uma limpeza de hardware. Isso pode resolver o problema? Pode, porque é um procedimento de manutenção padrão. Aí nós temos o CC Clean, né? Que é um software bacana de se usar. Ele tem todas as funcionalidades, faz limpeza de registro, né? Que o Windows com o tempo ele vai armazenando várias chaves de registro que não interessam para o uso do sistema e ficam ali ocupando espaço. A mesma coisa que você vai fazer a limpeza de cookies de site.
você vai fazer limpeza de arquivos temporários no seu computador. Você pode usar um software de limpeza, né? A gente recomenda muito o CC Clean, né? Ele é um software muito bom. Ou você pode usar outros softwares que estão disponíveis também para fazer essa limpeza. Então, lembrando, turma, a limpeza do seu computador, como também a sua revisão periódica, ela vai aumentar em muito a vida útil da sua máquina. Então não deixe de, sempre quando notar que seu computador está barulhando muito, o ventiladorzinho do seu computador está barulhando muito rápido, né? Tipo, o barulho está muito alto, né? O barulho da ventoinha, né? Do cooler dele está muito alto, você já tem que se preocupar, você já tem que observar, opa, eu tenho que abrir essa máquina, tenho que fazer uma limpeza nela, né? Óbvio, você não vai pegar simplesmente um pano de chão e sair limpando o computador. Pegar um pano úmido e sair limpando o computador. Tem produtos que a gente pode usar, né? Pasta térmica. Existe a pasta térmica para processadores, né? Que você também pode usar, aplicando a quantidade necessária. E também existem, né, formas de você abrir o seu computador. Cada máquina tem a sua forma de abrir, né? Você pode acompanhar nos tutoriais na internet. A Dell tem uma forma, a Acer tem outra forma, o Sony Vaio, né, tem outra forma, a Positivo tem uma outra forma de abrir. Então cada máquina tem sua própria arquitetura, né? As peças são distribuídas, né, de uma forma diferente uma da outra. E um detalhe, galera, quando vocês forem limpar pentes de memória, quando vocês forem limpar estruturas, né, eletrônicas, tem produto específico para isso. E você não deve passar um produto assim de uma forma que encharque a placa. Você tem aquele produto para você usar para você fazer a limpeza, né? De preferência, use um pincel bem macio para espanar as sujeiras da placa que ficam acumuladas, né? E depois, né, espane tudo certinho com o pincel, e de lá você pode aplicar pasta térmica no processador, parafusar tudo direitinho, né? E outro detalhe, vocês têm que tomar bastante cuidado da forma que vocês encaixam o processador. O processador ele tem um guia, né, um botãozinho ali, que vai fazer com que você encaixe o processador de forma correta. É lá no vídeo anterior, né, onde eu mostro o processador sendo encaixado, vocês vão poder observar, né? Quando eu falo do processador, vocês vão poder observar na imagem lá em animação a forma como o processador tem que ser encaixado na máquina. Aí nós vamos aqui para a desfragmentação de disco. Pessoal, muito importante a desfragmentação de disco. Por que é importante a desfragmentação de disco, Euler? Porque o seu computador, né, vai perdendo velocidade porque você adiciona arquivo, exclui arquivo, adiciona arquivo, exclui arquivo. Imagine que o HD seja um monte de quadradinho. Tu pega o teu disco rígido, que é redondo, tu estica ele numa forma retangular. Aí essa forma retangular tem vários quadradinhos dentro. Cada quadradinho desse ele é ocupado por um arquivo. O sistema operacional no HD ele organiza assim os arquivos, né, em setores. Se perguntar o que são setores, eles são esses quadradinhos, né, de forma teórica, são os setores do teu HD que ficam armazenados dados. O HD tem milhares de setores. Milhares de setores. Então o que acontece? Imagine você, né? Eu vou colocar mais adiante os setores, mas imagine que você está organizando o seu quarto, né? E tá tudo certinho no seu móvel. E você precisa, por exemplo, você tem um espaço no seu móvel para colocar um ventilador, né? E você tira aquele ventilador e você precisa colocar uma caixa bem grande naquele mesmo espaço. Você sabe que não vai caber. Você precisa dividir aquela caixa ao meio, né? Assim que o sistema pensa, e colocar em um outro lugar onde tem espaço. Então o que acontece? Quando ele vai ler aquele arquivo, quando ele vai fazer a leitura daquele arquivo, ele sai catando por dentro do HD os pedaços daquele arquivo que ficaram espalhados nos setores. E quando ele sai procurando para juntar e depois ler, isso demanda tempo, né?
Isso é quase imperceptível porque o computador faz tudo, né, hoje em dia bem rápido. Mas imagine só a rapidez que o teu sistema teria quando tivesse todas as partes daquele arquivo tudo junto, né, e ele fizesse só a leitura ao invés de sair procurando, sair catando os pedaços dele pelos setores do HD. Então, a desfragmentação de disco ela vai fazer isso, ela vai pegar o teu disco, vai pegar arquivo por arquivo e colocar cada arquivo, todas as partes daquele arquivo, tudo juntinho, certinho. O sistema, ao ler aquele arquivo, inclusive serve para o próprio sistema operacional ser rápido, porque ele precisa ler os arquivos dele mesmo também. E até os arquivos do próprio sistema ficam espalhados no HD de uma forma bem desordenada com o passar do tempo. E a desfragmentação, ela vai te ajudar justamente, né, a separar esses arquivos, né, e deixar cada arquivo com as suas respectivas partes tudo junto. Isso vai fazer com que a máquina ela tenha um ganho de desempenho bem considerável. Então todos esses fatores você pode observar aqui que a gente pode fazer antes de formatar um computador. Formatação é o último caso, gente, o último caso mesmo. Eu uso o Allogix Disk Defrag, mas o Windows 10 já vem com o próprio desfragmentador de disco dele. Mas o Allogix ele tem uma... Eu não sei se a pronúncia certa é Allogix, né? Mas eu tenho, assim, esse programa eu uso ele desde muito tempo. E o que acontece? Esse desfragmentador, além dele desfragmentar, ele otimiza. O que acontece? Ele joga para a parte mais rápida do disco arquivos do sistema. Isso faz com que o sistema fique mais rápido ainda para ler. Não tem aquela parte que se você já teve aquele aparelho que você bota um CD e você escuta como se fosse um MP3. Você observa que a primeira faixa, o CD ele tem que rodar muito rápido. E a última faixa, o CD ele roda um pouco mais devagar. É assim que funciona o HD. A parte mais rápida do HD é a que consegue ser acessada mais rapidamente. E a parte mais lenta do HD é aquela que a gente consegue, que está lá para o fim da faixa, que o HD tem que girar um pouco mais devagar. Então o que acontece aqui? O sistema operacional, né, ele tem que estar lendo os arquivos dele a cada segundo, milésimo de segundo, ele tem que estar lendo algum arquivo dele, né, no diretório dele. Então o System32, né, que é aquela pasta que quando você apaga, você zoa o seu computador inteiro, é dali que o sistema consegue ler praticamente tudo o que ele precisa para funcionar, né? Então, esse programa, ele, além de desfragmentar o teu disco, ele vai mover os arquivos do sistema, é óbvio, ele não vai mexer no teu computador. Teus arquivos vão continuar onde tu deixou, mas na forma física, né, na forma como está distribuído no HD, ele vai fazer todo esse remanejamento e colocar os arquivos dos sistemas para primeiro lugar, para que eles sejam lidos mais rápido e assim o computador tenha desempenho bem mais considerável. Aqui nós temos uns ajustes de configuração de desempenho, né? Que o Windows por padrão ele vem pré-determinado. A gente pode fazer esses ajustes. Primeiramente, a gente vai no computador, né? Isso vale para computadores que não tem uma memória gráfica muito boa. Vocês vão observar aí o que está sendo feito no sistema operacional, né, Windows 7, que foi descontinuado agora esse ano, mas é um exemplo. Todo Windows é praticamente igual. Você observa aí no tutorial que eu fui em computador, aí depois propriedade do sistema fui em avançado. Aí eu marquei essa caixa aí, ajustar para obter o melhor desempenho. Aí a gente só habilita aquilo que é essencial. Miniaturas de janelas, que a gente gosta de usar para a gente não se perder. E outras funcionalidades que você viu aí eu habilitando. Depois disso você vai em msconfig, né? Para que eu preciso ir nesse msconfig? Não é nem o msconfig, é o gpedit. Por que eu preciso no gpedit? É um lance bem simples. Nesse gpedit, né, que é a ferramenta
de configuração, né, de diretiva de grupo local. Existem modelos administrativos, rede, né? Isso é agendador de pacote QoS. Essa configuração aí, você vai observar muito bem que se a gente configurar a largura de banda reservável e colocar para 100%, você vai poder aproveitar toda a banda que é fornecida para o seu computador. Aí nessa janela você vai habilitar, né? E trocar esse 20 e botar 0. Aí você aplica. Aí agora nós vamos ver os casos mais especiais de manutenção. Internet lenta. Seu provedor de internet está enviando o pacote correspondente ao plano assinado, porém seu computador não está recebendo de maneira correta. Possível solução: desinstale alguns programas que comprometem a banda da sua internet, complementos, plugins e extensões desnecessárias como PSSafe é um exemplo, YAC, Web Searches, entre outros. Ele sobrecarrega e consome sua internet. Então se você está usando uma extensão no Google Chrome, no Mozilla Firefox, até no próprio Edge, né, que você não está mais precisando dela, você desinstala, porque essas extensões elas consomem banda de uma forma ou de outra. Principalmente as extensões que você utiliza para baixar vídeos, para baixar música em MP3, essas coisas, eles sempre consomem dados da sua internet. Computador lento travando ou reiniciando, demorando para abrir ou carregar programas e travando quando executa um arquivo mais pesado. Possível solução: trocar a pasta térmica do processador, solução de hardware. Limpeza interna dos componentes da máquina, que eu já expliquei anteriormente. Instalação de drivers compatíveis. Um detalhe muito importante, pessoal. O computador lento, às vezes, pode ter instalação incorreta de driver, né? Ou driver desatualizado. Então, existem várias instâncias que podem comprometer o funcionamento da máquina. Sujeira. Processador quente, né? Sem pasta térmica. A pasta térmica dele já está totalmente gasta. Então a instalação, né, falta de instalação de drivers compatíveis, né, os drivers que são softwares que fazem com que o computador reconheça todos os seus componentes de forma correta e faça o uso mais recomendado, ou podemos dizer assim, melhor uso deles. Também a gente tem que desinstalar alguns programas não utilizados, assim, mas o computador não foi feito para ter programa, para armazenar arquivo, para fazer isso. O computador ele foi feito justamente para armazenar arquivos. Mas quando você tem um programa instalado na sua máquina e você não usa mais ele, de uma forma ou de outra, o computador ele vai iniciar aquele programa, sei lá, fazer alguma verificação para usar como alguma coisa, ou tipo assim, se você não usa mais aquele programa, geralmente quando você abre o pendrive do seu computador, aparece lá reprodução automática, tá lá aquele programa que você não utilizou, por exemplo. Então se você tem programas que você não utiliza, desinstale, deixe-o desinstalado, né, para que o computador não fique de repente usando ele sem a sua permissão, por exemplo. E como eu falei, né, anteriormente, desfragmente o HD. Tela azul de forma constante. Esse é um problema, gente, que os TIs eles têm um pouco de medo, né? Os TIs eles têm um pouco de receio, digamos assim. Essa tela azul, instalação de drive incompatível, né? O que acontece? Quando você instala, por exemplo, um drive de vídeo genérico, seu computador às vezes pode não responder bem. Sua placa de vídeo às vezes não pode responder bem e dá um overclock ou dá um erro lá maluco. E teu computador mostra a tela azul. Mas, por que essa tela azul acontece? Essa tela azul é um componente de segurança do sistema operacional. Ele dá essa tela azul para dizer, SOS aqui, tem alguma parada estranha acontecendo aqui dentro de mim. Aí ele dá aquele SOS para ti, reinicia a tua máquina, né? Para que ele verifique de novo se está tudo certo. Isso aí é um modo de segurança do sistema operacional. Tem gente que fica com raiva da tela azul. Ai, tela azul, mas tela azul
É um sintoma do teu sistema operacional dizendo que tem alguma parada estranha, alguma coisa errada instalada lá dentro. Limpe o computador. Por que a tela azul tem a ver com tudo tem a ver com limpeza interna. Principalmente quando o processador está com alguma sujeira embaixo, alguma sujeira em cima, algum componente está com sujeira causando interferência, ou teus chips, né, os teus pentes de memória estão sujos. Então existem N possibilidades, né, dentro de um computador de uma sujeira tá causando tela azul. Como eu falei para vocês, tela azul é SOS de sistema. Aí a tela azul, né, se você já fez tudo, você já limpou, você já iniciou o Windows em modo de segurança e não parou de dar tela azul. Infelizmente, né, o que ocorre na maioria das formatações, quando a pessoa acaba de formatar, instalar o driver e dar essa tela azul, infelizmente você tem que voltar a estaca zero, reformatar a máquina novamente e reinstalar o sistema. Infecção por programas maliciosos. Um item mais interessante que eu esqueci de mencionar aqui é um sistema operacional compatível com o hardware da tua máquina. Tu não vai instalar o Windows 10 numa máquina de 2005. Ele vai pegar? Vai. Ele vai funcionar? Vai. A maioria dos casos vai. Mas é totalmente irrecomendável fazer isso, porque a arquitetura daquela máquina pode não ser compatível com o sistema operacional atual. E às vezes ocorre de dar tela azul, porque o sistema operacional ele não reconhece alguns recursos da máquina, por isso ele buga e de dar aquela tela azul. Então, antes de você verificar a instalação, né? Antes de você verificar o sistema operacional para estar naquela máquina, verifique o ano que ela foi lançada. Se naquele ano já existia, né, um sistema operacional, Windows 7, Windows XP, Linux, as versões do Linux, tudo certinho, você tem que conferir o ano que essa máquina foi lançada, quais os sistemas operacionais existiam e quais sistemas operacionais estavam em desenvolvimento. Por quê? Porque naquela época, os sistemas que tanto estavam em desenvolvimento, tanto com que já estavam em funcionamento, vão ser compatíveis. Por quê? Porque os desenvolvedores eles estavam observando aquele cenário atual. Infecção de vírus ou programas maliciosos. Você vai ter que verificar a pasta temp, appdata local, né? Você pode encontrar na internet tutoriais de como você acessa essa pasta. Ou então você dá lá o Windows R e coloca lá %temp ou digita só temp. Aí você depois digita appdata. Aí vai aparecer lá um monte de arquivo temporário, dados de aplicativos não mais utilizados, né? E ali dentro pode ter uma infecção de vírus, de malware, que está instalado ali, o usuário nem sabe, né? Às vezes o próprio antivírus verifica isso para você, mas na maioria dos casos o usuário nem sabe o que é um antivírus, né? Acha que o computador já tem um antivírus, confia em alguns programas que são ruins pra caramba para detectar infecções, né? Enfim, aí acabam, infelizmente, infectando a máquina e corrompendo seus arquivos. Para o caso de infecções mais graves, novamente, formatação, a última saída. Excluindo até as partições. E mais um detalhe, você vai ter que zerar o HD. O processo de zeramento do HD, você utiliza com Anis Boot CD. Você formata o HD zerando todos os setores para que não haja nenhum resquício de arquivo malicioso lá dentro.